Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma aula complementar, tá? Sobre marcações. Eu acabei de fazer uma operação aqui, que eu tô fazendo um teste, tá? Tô fazendo um backtest para sentir como é que tá o mercado. Mercado aberto para lógica do preço não é muito aconselhável. Por isso que eu sempre, toda vez que o mercado tá aberto, eu não deixo de fazer meu backtest. Pelo menos vou fazer 2 operações aí para ver como se sai, se tá legal, se o meu operacional encaixa. Bom, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Tá vendo essas linhas na vertical aqui? Então, na operadora da IKEA, você consegue identificar elas. Talvez em outras corretoras você não tenha essa divisória. Pode ser que tenha sim, tá? Mas vamos lá. Aqui, se você der um zoom, você tem um quadrante, ó, a linha horizontal aqui, outra aqui. Você tem um quadrante de uma vela de M5. Ou seja, eu tenho 5 velas compondo dentro desse quadrante. Então, se eu marcar, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou colocar em amarelo. Eu já tenho marcas aqui. E vou colocar outra. Podia ter clonado, mas tudo bem. Coloquei onde estava o quadrante. E a gente vai lá, estamos em M1, vamos para M5. E tá lá. Ele me mostrou onde está a vela de M5, aqui dentro. Tá ok? Então vamos voltar para M1. Então é assim que funciona, tá? Então a cada quadrante desse, você vai ver que tem uma vela de M5. Núbia, para que serve isso? Vou passar agora, deixa eu apagar aqui, pra gente não confundir, tá? E aí eu vou explicar por que eu fiz essa entrada aqui. Bom, num quadrante, se você colocar o zoom, você vê a vela de M5. Se você tirar o zoom, essa linha vai ficar mais distante, ou seja, daqui, ó, daqui, vamos clonar, para cá, ó, tá vendo aqui, ó, na vertical, eu tenho um quadrante de M15, certo? Então vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, termina aqui, ó, certinho. Só coloquei na sombra que tava lá a linha e pronto. Aí eu vou passar lá para M15 e veja que interessante, ele fechou dentro da vela de M15, ou seja, essa vela de M15, ela é composta pelo quê? Por essas velas aqui em M1. Interessante, né? Então, o que eu fiz? Eu marquei onde iniciou o preço, tá? Onde iniciou o preço. Marquei aqui no fechamento do preço, tá? Ideal é marcar o quê? Na abertura, na máxima. Ah, Nube, é para fazer as entradas? Calma, tá? A gente vai ver áreas propícias para acontecer uma reversão, tá? Isso que eu tô passando aqui nessa aula, na verdade, ela é um estudo recente que eu fiz, passei algum tempo catalogando, né? E vem dado muito certo. Eu tô usando ele como uma confluência a mais, além da minha leitura normal, que eu ensino no treinamento, tá? De reversão. Então, saca só. Não é para você ficar marcando, só marca aqui na abertura de uma vela de M15. Faz as marcações em abertura e fechamento mínimas e máximas do preço. Acabou. A partir dali, você vai começar a observar como o preço reage e como você pode usar o seu operacional a seu favor. Então vamos lá, por exemplo, aqui eu tenho mínimas e aqui reforçou uma mínima maior, ou seja, eu tenho uma reação da compra muito forte nessa região, tá? E se você olhar para trás, você vê que, ó, aqui eu tive um arremate da compra na venda, porque ela abre, vem vermelha, e aí a compra entra, agindo aqui no preço e revertendo essa vela. Ou seja, a compra arrematou toda a venda. Toda a venda e, além do mais, ela impulsionou força. Quando eu tenho uma vela assim, geralmente eu dou uma call, eu entro na continuidade, porque essa força aqui tremenda, com certeza vai ter continuidade. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma abertura do preço, ele fecha e ele dá continuidade com uma vela bem expressiva, como essa daqui, que é uma vela de força, e ela dá sequência a uma seguinte, sem aparecer uma vela de outra paridade, o que isso significa? Significa que a força de venda está impulsionando dessa cotação para baixo. Então, dessa cotação aqui para baixo, eu tenho a última defesa aqui, ó, que é onde o preço bateu e, ó, reverteu. Bateu onde? Na abertura de preço e na defesa do lote. A defesa do lote principal aqui vai ser essa segunda vela, porque aqui ela fecha o preço, ela vem comprada e é arrematada pela venda. Então, tendo uma vela expressiva, podia ser até uma vela até mais comprida, eu vou ter uma defesa muito boa aqui, porque aqui é a abertura de preço. Aqui encerrou. Aqui é um preço novo, tá? Então, se eu tenho um preço novo aqui, lógico que aqui eu vou ter reação do preço. Eu ia entrar para retração aqui, tá? Eu ia entrar nessa entrada aqui. Mas aí acabou que eu fiquei em dúvida, e aí bateu aquela insegurança, não tinha muita certeza, então esperei ela fazer a retração. Teria ganho, tá? Então eu resolvi, se entrar no 50% de novo, eu entro. E aí foi o que aconteceu. Quando eu vi que essa vela veio aqui, no início do
no início da contagem, né, nos 15 primeiros segundos de vela, que é o nosso tempo de gatilho, principalmente para retração, eu entrei aqui totalmente segura, tá? Sabendo que haveria uma força empurrando esse preço para baixo, porque aqui é domínio de venda. Então, sempre que você tem na abertura de preço uma força impulsionada para baixo, a segunda vela vai ter aqui, ó, nesse pavio, uma defesa muito forte, tá? Se for comando, vai ser no comando, ok? Então, fica aí essa dica para vocês, ó. Se eu tiver abertura de preço, aqui, ó, abriu o preço. Por que que eu sei? A linha tá aqui, ó. Só que ela não teve uma continuidade, então vamos buscar aqui, ó. Aqui abriu o preço. Abriu o preço, só que a força engatou aqui, ó. Por que que eu sei que ela engatou? Porque foi a partir daqui que ela rompeu o lote de compra, tá? Essa vela aqui foi que rompeu, porque essa daqui parou dentro, ó, do lote de compra. E essa daqui rompe com muita força. Ela startou uma vela de grande estrutura. Então eu sei que quando o preço voltar aqui nessa cotação, ele vai reagir, tá? Principalmente se ele está próximo à abertura de preço. Qual foi a vela que abriu o preço aqui? Foi essa aqui. Então, se eu botar uma linha aqui, vai ser a mesma coisa daqui. Então, eu vou usar essa cotação aqui. O que que eu tenho aqui? Uma vela de start, uma vela que startou uma estrutura, uma força muito grande. Teve continuidade? Teve. Então, é ela. É aqui, exatamente aqui, que eu vou ter uma reação do preço. Só que o preço ainda não chegou aqui, né? Mas certamente eu vou ter gatilhos na hora. Então, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar ou o preço bater, e ele já me dá gatilhos de retração, que seria isso aqui, ó. Isso aqui já é um gatilho de retração, ó. Onde eu tenho uma, duas retrações grandes, provavelmente eu vou ter outros gatilhos para retração. Aqui também, ó, uma zona para retração, tá? Então, sabendo, aqui também é uma zona para retração, ó. Quando ela bateu, ela retraiu. Então, se eu quero pegar para retração, tá? Eu tenho que ver se eu tô numa zona de retração, porque senão não vai adiantar, tá? A internet aqui deu ruim. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Bom, tá tudo ok. Então, é isso, gente. Quando você só vai entrar para retração quando você tem gatilhos de retração, confirmação de retração aqui e aqui. É uma zona propícia? É. Se eu tiver um bom gatilho, eu poderia entrar aqui, aqui. Tá vendo? Você nunca entra para retração se você não tiver gatilhos atrás, tá? Confirmações, na verdade. Então, aqui eu tinha gatilho de retração, ia entrar nessa vela, seria um win. E aqui eu entrei porque essa daqui já retraiu bastante. Então, quando o preço abriu, que ele já veio de cara aqui nesse encontro, eu peguei aqui no talo e foi lindo. E olha, observa a próxima vela também. E observe a próxima. Então, assim, vou até tirar daqui, ó, pra gente poder observar melhor o que que aconteceu. A minha entrada foi nessa vela, certo? Foi aqui nessa zona. Olha quantas retrações. Por quê? Porque aqui é onde tá a defesa forte, tá bem perto da abertura do preço. Então, primeiro ela vai defender aqui e aqui é uma segunda defesa. Então, repare, ó, retraiu aqui primeiro, retraiu, e aí ela foi tentar buscar e não conseguiu na abertura de preço. Por quê? Porque também entrou numa zona de retração, propícia a retrair, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu estou observando que esse ciclo do mercado está me dando grande potencial repetitivo, eu vou operar a favor disso. Então, isso vem a ser um forte ciclo para você operar, por exemplo, uma retração. Isso aqui está favorável, esse ciclo aqui está favorável. Então, voltando lá para a vela de M15, tá? Marquei aqui, vi que estava no momento de chegar próximo. Observei que aqui era uma forte defesa. Aqui já é uma forte defesa porque o preço abre aqui e fecha aqui. Então, start do preço, final do preço de uma vela de M15, até o final dela, eu sei que eu vou ter uma boa defesa, tá? Eu sei que tudo bem que eu entrei nessa daqui, ela passou um pouco, mas eu sei que aqui vai ter defesa forte. Por quê? Porque lá em M15, ela vai respeitar a máxima que ela fez e a abertura de preço, tá? Essa aqui, ó. Então, a máxima dela foi aqui, ó. Tá? Em 15 velas, ela estourou o preço. Ela rompeu, tá? Mas até essa composição toda teve história, tá? E aí, quando você vai lá para M1, você consegue ver, ó, daqui para... deixa eu tirar o zoom. Colocar o zoom. Aqui, ó. Daqui para aqui. Eu tive uma vela verde. Por quê? Porque eu tenho, em sua maioria, velas verdes e o gráfico está subindo. Então, eu vou ter uma vela de M15 verde, tá? E provavelmente, com a mínima, a máxima dele por aqui, a máxima dele aqui. Então, eu vou ter uma vela verde, bem composta, mas antes disso, ela vem se igualar aqui no preço, tá? Até ela se formar, você entrou aqui em M1, teve gatilhos, bons gatilhos. É para você sair entrando? Não, mas se você tem uma abertura, fechamento de preço, marca lá, tem defesa, tem um sequencial de baixa, uma, duas, de 3 velas em diante, significa que você teve um start nessa região aqui, tá? Você teve um start, abertura, fechamento do preço de uma vela de M15, tá? A vela de M15 começa aqui. Eu tenho máximas e mínimas, ok? Então, a partir do momento que ela fecha aqui, essa cotação vai ser importante para a gente fazer uma marcação snipe.
E aí o que vai acontecer? Se eu tenho um sequencial de velas com bastante corpo, tá? Sequencial de pelo menos 3, eu já tenho um bom lote de venda para me dar gatilhos para que, no futuro, aqui vai ser a região de retração. E se eu tiver defesa, melhor ainda. Se eu tiver uma vela que já vai batendo lá de cara dentro do meu gatilho, eu já sei que aqui é o meu momento de entrar. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, tá? É só uma aula complementar, que eu acho tá bem, como eu posso dizer, tá bem catalogada, tá? Já tô quase 2 meses catalogando isso e tem dado bastante certo. Então, eu tenho áreas onde eu vou ter defesa da compra, que são as mínimas, defesa da compra. Então, quando eu tenho uma mínima registrada, eu já sei que quando o preço vier retornar aqui, ó, eu já sei que vai ter reação, tá? Ou probabilidade de acontecer reversão. Então, se esse gráfico vem aqui e bate aqui de novo, eu vou ter gatilhos para reversão. E o que vai me deixar claro nisso é como a vela vai bater, como a vela vai terminar aqui. Se eu tiver um gap batendo aqui e finalizando, eu já sei que eu posso entrar para reversão. Se eu não tiver gap, só tiver uma vela finalizando assim, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Se eu tiver velas descendo e finalizando assim, eu já sei que tá propício para reversão. Por quê? Porque aqui é a mínima de uma vela de M15, ok? Guardem esse ouro aí para vocês montarem as suas marcações, deixarem elas mais fortes, tá? Então, resumindo, M15, marca mínima, marca máxima, abertura do preço, porque a primeira vela inicia aqui e ela termina aqui. E a próxima vela, se ela der continuidade com uma vela de força, provavelmente você vai ter também, além dessa marcação aqui, você vai ter uma bela marcação aqui para você pegar aí uma retração, tá? Isso aqui em M5 é poderosíssimo. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até uma próxima. Tchau, tchau.